Noite, boa noite. Hoje, considerado, entrei no jejum, o último jejum do dia 30. Hoje eu estou fazendo o jejum do dia 30. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque eu abro o jejum meio-dia para tarde, no dia 30, no dia 29. Aí fecho no dia 30, meio-dia. Então, se torna 24 horas. Porque para mim jejuar de 6 horas para 6 horas fica difícil para mim, por causa do trabalho, tá tudo. E jejuando de meio-dia para o outro dia, meio-dia, é mais fácil. Hoje está completando 60 dias de jejum. 60 dias sem faltar um dia nem um minuto. Pregando o Evangelho para vocês. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta. Pedindo a vocês uma direção. Intermédio de vocês e de Deus, nós temos uma direção espiritual. A Bíblia diz, não sou eu que digo, é o Evangelho diz, que em espírito e em verdade você fala com Deus. Em espírito, em verdade. Você fala outra coisa. Deus é espírito, Deus tem espírito. Mas para pregar isso para muitos crentes, fica programado. Porque isso foi feito uma lavagem cerebral. Se o cara falar de uma coisa dessa, eles vão dizer o quê? Isso é um catibozeiro, isso é um feiticeiro, isso é um macumbeiro. E não é. E não é. É um homem que conhece a espiritualidade. Um homem que estudou a espiritualidade. Um homem que buscou a espiritualidade. É complicado, né, meus irmãos? Para quem não conhece o lado, fica difícil. Olha, gente, eu estou terminando hoje, terminei. Vou até amanhã meio-dia porque é meu compromisso. Mas já terminei. Já completou o quê? Os 60 dias. Porque quando eu comecei foi na data anterior. Se for lutar, já estou com 60 dias. Não tem para onde mais não. Já estou com 60 dias. Mas eu vou dizer a vocês. Vocês vão ser tudo abençoados. Todo mundo que escuta essa live, que não criticaram, o criticado também vai receber seu preço. Por quê, irmãos? Critica aqui não, porque aqui nós estamos pregando a Bíblia. Nós não sai nem um tio, nem um versículo da Bíblia. Como é que vocês podem discutir a Bíblia? Como é que eu posso mudar a Bíblia? Vem me ensinar? Que eu quero aprender? Porque eu tenho que pregar o que está escrito aqui na Bíblia. Eu não posso dizer Deuteronômio Deus, posso? Não, tenho que dizer que é Deuteronômio. Não vou dizer isso para agradar vocês. Outra coisa, vou dar um exemplo para vocês. E vocês vão me ouvir, se quiserem. Vocês se lembram do jogador Pelé? Morreu. Hoje não, porque já está morto uns 3 dias atrás. A filha de Pelé, veja o que é a justiça de Deus, viu? Para você se orientar. Você pensa que não vai pagar lá em cima, você não tem nada lá em cima para pagar ninguém não. Você paga aqui, para todo mundo ver. A justiça de Deus é assim. A filha de Pelé mandou chamar Pelé para se despedir dela, que ia morrer. Pelé disse que não ia. Porque era uma filha de simplesmente uma empregada doméstica. Isso está certo?
Porque para mim tanto faz uma empregada doméstica, um varredor de rua, como um doutor que está dentro do hospital. É a mesma pessoa. Cada um trata do seu trabalho. O que aconteceu? Como é que diz? Pelé morre. Antes de morrer, sabe quem foi visitar ele e cheirar ele? Os 2 netinhos dele, filho da empregada. E ele morreu com a mesma doença da filha. E aí, meus filhos? Será se Deus é justo? Será se Deus é perigoso? Faça as coisas contra mim, mas não contra Deus. Diga o que você quiser da minha pessoa, eu aceito e lhe perdoo. Agora não falo da palavra de Deus porque eu vou para cima de você. Não adianta quem fizer isso. Quando a palavra diz assim: o 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. 5º, nós já vamos ler 5 livros de Moisés da Bíblia. Por isso. Quando ele disse: o primeiro discurso de Moisés. Moisés conta a história de Israel. Moisés conta a história de quem? De Israel. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto e na Arábia, diante de Sufé. Israel ao leste do Jordão, no deserto, na Arábia, diante de Sufé, entre Pará, Ofel, Labá, Azerote e Dizabe, uma jornada de 11 dias, desde do Oriente até a Cádiz, beira pelo caminho dos montes de Saí. Então, gente, presta atenção. São palavras, eu não sei se eu não sei falar inglês. Eu não sei falar. Muito mal sei falar português, quanto mais inglês. Mas eu falo o que Deus me manda. Aconteceu que no 40º ano do 1º dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, depois que derrotou Sião, rei dos amoreus, que habitava em Ebós, e o que rei da base, que habitava em Astarote e Edrá, e as lestes do Jordão, na terra de Moabe. Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: Moisés passou a explicar o quê? A lei. Vocês crentes, vejam o que eu vou falar. A lapada vai ser grande. Deus vai me ajudar, porque Deus está junto de mim. Vocês obedecem a lei de Deus? Quem de vocês aí obedece a lei de Deus? Responda por menino aí atender. Quem de vocês respeita a lei de Deus? A lei de Deus é muita, minha gente. Não é uma só, não. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, não. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Erabe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam a viagem
vão à região montanhosa dos amoreus e todos os seus vizinhos na Arábia, a região montanhosa e Zefela no Nequib, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Efrante. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Tome posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, e a sua descendência depois deles. Olha, tudo que Deus lhe prometeu, Ele cumpre. Demora, porque essa terra que Ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, demorou pouco tempo não, foi muito tempo, mas Ele cumpriu. É a mesma coisa da vida de vocês. Se Ele prometer que a vida de vocês vai mudar, vai mudar. Ó, o que Ele diz aqui, ó. A nomeação dos auxiliares. Nesse mesmo tempo, eu disse a vocês, sozinho, não poderás levá-los, o Senhor, o Deus de vocês com que vocês se multiplicassem. És que hoje vocês são uma multidão como estrela dos céus, e o Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que seja 1000 vezes mais. Ó, quem foi que prometeu? Abraão foi. Foi que ele disse a Abraão, que o filho de Abraão ia ter mais gente na terra do que estrela no céu. E ele cumpriu. Numerosas do que são agora, e os abençoe, como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? Ó, quem disse isso? Deus. O próprio Deus, Ele não suportou o peso e a carga do povo. E como poderia eu resolver sozinho? Desde as questões que surgem no meio de vocês. Escolhi homens sábios, inteligentes e experimentados segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefe de vocês. Vocês estão vendo? Foi o que Ele fez comigo. Me escolheu para pregar o Evangelho. Bora lá. Capítulo 1, versículo 14. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim pequei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefe sobre vocês, chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, e oficiais segundo as suas tribos. Olha, gente, ele pegou esse povo e botou para pregar o quê? Fazer o que Deus manda. O que é que eu estou fazendo, meu povo? Para vocês que estão aqui, é fazendo o que Deus manda. Se o povo quer ou não quer, isso é problema do povo. Eu sei que minha parte eu estou fazendo. Nesse mesmo tempo, ordenei ao juiz, dizendo: dei atenção às questões que surgem entre os seus irmãos, julgue com justiça entre os homens, e o seu irmão o
estrangeiro que está com eles. Não seja paciente no julgamento. Ouça tanto o pequeno como o grande. Não tenha medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Está vendo? Está vendo aí? Porém, se questão for desmaneciadamente difícil para vocês, troque para mim, traga para mim, e eu ouvirei. Quer dizer, se vocês têm uma questão aí que não pode resolver entre vocês, traga para mim, que Deus vai me dar entendimento e eu vou procurar resolver de vocês. Assim, naquele tempo, eu lhe ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Veja hoje, se tem alguém fazendo isso, se tem alguém procurando ajudar alguém, chegar numa igreja velha, gritar e berrar, é muita gente. Mas o cara entra lá atrás de uma oportunidade, atrás de uma cura, de uma libertação, de uma palavra, ele não encontra, pô. Ele não encontra, porque estão mentindo, continuando mentindo. Os espinhas na terra de Canaã. Então partimos de Herobi e caminhamos por todo aquele grande e terrível território que vocês viram pelo caminho, de região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Quedes Bani. Então eu lhe disse: vocês chegarão à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. E és que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão e tome posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenha medo e não se assuste. Ó, gente, quando Deus mandou eu invadir, que eu entrasse no mundo, Ele não mandou que eu brincasse. Mandou que eu brincasse? Não. Ele mandou que eu fosse o quê? Pregar o quê? O Evangelho e resolver o problema de alguém. Não foi isso que Ele me determinou? E eu deixei? Não, eu nunca deixei. Então todos vocês se aproximam de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra, nos diga porque caminhamos e devemos seguir, e a que as cidades e devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhendo meio de vocês 12 homens, um de cada tribo, e ele sairá e for à região montanhosa, e espiando-se a terra, for até o vale de Ecom, e tomaram de frutos da terra, mas não os trouxeram até a nós informarem, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nos só deu a nós. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes
a ordem do Senhor. Olha aí, meu povo, que nós somos rebeldes à ordem de quem? De Deus. Nós só queremos fazer o que Deus manda, o que a gente quer. E quando você está explicando a verdade, fica alguma pessoa com raiva, porque é difícil você aceitar a verdade. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio. O Senhor está com ódio de nós. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amoreus, e nos destruiu. Para onde iremos, nossos irmãos? Deixará com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Amalequitas. Então, gente, Deus manda você fazer aquilo. Você quer fazer? Né, vovô? Né, meus povos? Né, vocês que estão do outro lado? Vocês querem fazer o que Deus manda? Vocês querem deixar a família de vocês e seguir para fazer a obra de Deus? Eu duvido. Eu duvido, eu dó um de vocês fazer o que eu fiz. Deixei mãe, deixei família, deixei filho, deixei neto, deixei parente, aderente, amigo e saí no mundo para pregar o Evangelho. Sabe quantos anos faz? 20. Tudo que eu saí de casa, meu povo de Deus, eu não fico mordido com um comboio de indivíduo que vem conversar besteira aí, que não sabe o que é o homem de Deus. Isso tudo jejuando, orando, dormindo por debaixo de ponte, por dentro de carro, por debaixo de carro, pedindo carona. Fui para São Paulo, fui dizer a Valdomiro Santiago que ele tivesse cuidado, que Deus mandou, que ia pegar ele, e como pegou. Vocês acham que minha vida foi fácil para estar aqui? Por estar aguentando abuso de algum idiota que não sabe nem o que é a palavra de Deus? Isso tudo jejuando, como eu estou terminando hoje de jejuar, amanhã, 60 dias de 24 horas. Quem de vocês? Agora eu desafio de vocês. Eu desafio de vocês. Vamos topar? Venha, estou terminando amanhã. Quer começar depois de amanhã? Vem para nós desafiar. Um ano, bora fazer um ano de 24 horas por dia? Você tem coragem? Eu tenho, porque eu acredito no meu Deus. Não é chegar a me esculhambar com esculhambar não. E outra coisa, Bíblia não é para se discutir e nem para brigar. Bíblia é para estudar, para compreender, e não pode, se ele dizer, então eu lhe disse, se ele dizer eu lhe disse, não pode mudar, não pode interpretar de outra palavra, não pode, isso não existe. Não fique apavorados, nem tenha medo deles. O Senhor é o seu Deus, que vai adiante de vocês. Ele lutará por vocês, segundo tudo o que virá, que ele faz conosco, no Egito e também no deserto, onde você virá, que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva os seus filhos por todo o caminho, pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Quer dizer,
Ninguém quer. Ninguém aqui quer fazer a obra de Deus. Qualquer coisinha já deixa a igreja, já vai embora, esquece. Aí quer bênção. Quer bênção de Deus. Sabe quantas vezes vai ter bênção de Deus? Nenhum. Deus dá aquela bencinha para comprovar, para honrar a minha palavra. E depois ele se afasta. Porque você saiu da presença de Deus. Você não teve coragem de receber a bênção grande que ele tem para lhe dar. Quando ele diz, mas nem assim vocês creem no Senhor. Aí? Mas assim vocês não creem no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveria acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava a nuvem. Quer dizer, Deus mandava de noite o quê? Fogo, para esquentar eles e para mostrar o caminho. E de dia estava uma nuvem, porque era muito quente no deserto. Aí vocês não acreditam nesse Deus. Vocês não acreditam nesse Deus. Vocês acreditam em pastor, em profetização de pastor, em profetização de pastoras, de mentirosas. Porque quando Deus quer dizer, Ele mesmo vem e diz a você. Deus não precisa de recado. Como Ele falou com você ontem de noite, em sonho. E Deus fala com a gente em sonho. O castigo de Deus. E Deus castiga? Deus não castiga para vocês, crentes. Castiga não, né? O Senhor enviou, o Senhor ouviu o que vocês disseram. Ficou irado, olha. Você tem vez de estar falando caladinho, pensando que Deus não está vendo, ouvindo o que você está falando. É melhor falar logo aberto. E jurou, dizendo, nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos seus pais de vocês. Está vendo que eu vou estar conversando com o senhor ali? Vem aí. A Bíblia respondeu. Essa geração que nós estamos são uma geração perversa, mentirosa, assassina, prostituta. Nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. E Deus acabou Sodoma e Gomorra porque não tinha profeta pregando. Não tinha homens pregando a lei. E Deus não acabou essa terra porque tem homens pregando a lei, pregando a palavra. Com a exceção de Caleb, filho de Jefé, ele verá essa terra. E darei a ele os filhos, e dele a terra em que eu piso, porque perseverou em seguir o Senhor. Foi que Caleb fez? Perseverou, seguiu a Deus. Não deixou. Da multidão todinha, só quem ficou para entrar na terra foi Caleb e Josué. E também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também você não entrará nessa terra. Moisés, coitado de Moisés, sofreu, passou fome, passou sono, passou miséria, mas por causa do povo, ele não entrou na terra de Deus. Josué, filho de Nã, que está diante de vocês,
ele é quem vai entrar. Animem, porque ele fará com que Israel receba por herança e as crianças de vocês, de que vocês disseram que seria preso dos inimigos, seus filhos de vocês, que hoje nem sabe distinguir entre mim, entre o bem e o mal. Esses ali entrarão, e eles darei a terra, e eles possuirão, mas vocês voltem e sigam para o deserto, pelos caminhos do mar vermelho. Fique quietinho, mas está entendendo? Então, minha gente, veja, eu pago um preço por vocês. Eu aqui pago um preço pela desobediência de vocês. Porque eu estou batendo em cima, ensinando, e vem uns gaiatos sem vergonha que não sabem da palavra de nada, querendo tirar eu a sério. Está certo isso? Não está. Cadê o respeito que eles têm à palavra de Deus? Talvez seja mais errado do que qualquer pessoa. Esteja dentro do crime, esteja dentro da prostituição, esteja dando em cima das meninas dentro da igreja, esteja mentindo, matando. E eu não faço isso não, galera. Eu tenho honra com meu Deus. O povo é derrotado em Enó. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. E vocês se armaram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Olha aí. Porque eles não tinham Deus. Deus se irou contra eles, como se ira contra a gente. Olha, gente, esse exemplo que a gente vê de Pelé é um exemplo muito grande. O cara abandonar sua filha no fim da morte, por causa que era filha de uma senhora empregada, uma senhora funcionária de casa. Se ele se achava o rei, mas para Deus não tem rei, que o rei é Deus. E depois vê o seu neto e vê ele lá no leito da morte. Vocês vejam que é a obra de Deus. Que cara Pelé teve dele dizer: benção, meu avô, como é que o senhor está? É pesado. Quando ele diz: também contra mim se designou o Senhor por causa de vocês, dizendo também: você não entrará nesta terra. Josué, filho de Nã, que está diante de vocês, ele quem vai entrar inimigo, porque ele fará com que Israel a receba por herança. As crianças de vocês, de que vêm vocês e disseram que seriam presos do inimigo, sem os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguirem entre bom e o mal. Esses ali entrarão, e eles darei a terra com vós, siga para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Eu voltei, Deus mandou para eu voltar.
eu voltei e preguei novamente. Quando ele diz aqui, o povo é derrotado em Orná. Então vocês responderam, pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Fazei-se armarem cada um os seus instrumentos de guerra e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão nem conhecer a luta, pois não estão no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhe falarei, mas vocês não quiserem escutar. Pelo contrário, foram rebeldes à ordem do Senhor e preciosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os seus perseguiram contra vocês e vocês e Abílias os derrotaram desde sair até On. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor. Porém o Senhor não lhe deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Está vendo aí, gente? Vocês estão vendo aí? Por que aconteceu isso com eles? Hein, João? Hein? Porque eles pecaram contra Deus. Eles não viram a palavra de um homem de Deus, que era Moisés. Coitado de Moisés, sem dever de nada, pagou o mesmo preço. É a mesma coisa, Deus está aqui pregando para vocês. Se vocês não virem e não botar em prática, vocês vão pagar um preço, e o preço é o quê? Alto. Depois voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. Por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo, vocês já rodearam bastante estes montes, e agora siga para o norte. Ordene ao povo, dizendo, vocês passarão pelo território de seus irmãos e os filhos de Esaú, que habita em Si, e eles terão medo de vocês. Portanto, também muitos cuidados, não entre em conflitos com eles, porque da terra deles não darei a vocês, nem mesmo pisada da planta de seus pés, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possa comer, e também águas para que possa beber, pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo que vos fizesse. Fizeram eles saber que vocês estão andando por este grande deserto durante estes 40 anos,
e o Senhor, seu Deus, esteve com vocês, coisa nenhuma lhe falou. Quer dizer, eles passaram 40 anos andando aonde? No deserto. Por quê? Vocês acham que Deus de antigamente é diferente do de hoje? É a mesma coisa. Quando ele disse assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, e os filhos de Saul, que habitava em Siá, bem como do caminho da Araba, de Elate, de Ezul, Gebé. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe, não entre em conflito com ele, porque não darei a vocês herança da terra deles, porque dei-a em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Enimas habitavam nela, povo grande, numerosos, alto como os anitas. Também eles foram considerados refugiados, como os anaquitas e os moabitas. Os chamava de Eníns. Antigamente também os Oreus habitavam em Siá, porém os filhos de Saul os expulsaram dali e os destruíram diante de si. Habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe tinha dado. Agora levanta-te e se apossa o ribeiro de Zeberim. Quer dizer, gente, tudo que Deus lhe prometer, Ele vai fazer. Só que Ele vai testar você. Ele não vai dar as coisas a você de mão dada, não. Você vai ter que pagar o quê? Um preço. E esse preço de Deus é o quê? Alto. Assim passamos do ribeiro de Zeride, o tempo que caminhamos desde Gade, Berni, até passamos o ribeiro de Zedique, foram 38 anos. Ó, vê, pouco tempo, não foi? 38 anos. Andando sem parar, porque desobedeceram a Deus. Até que toda aquela geração dos filhos de guerra, desapareceram do meio do arraial, como o Senhor lhe havia jurado. E a mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Olha aí. A mão do Senhor estava no meio deles. Quanto eles não se destruíram, quanto eles não se acabaram, Deus não deixou eles em paz. 38 anos rodando no deserto sem parar. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumido pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, chegada até diante dos filhos de Anão. Não os provoque, não entre no conflito com eles,
porque da terra de filho de Anã não lhe darei herança, porque tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também estes considerados terra de refém, antigamente habitava pelos reféns, e os amoritas os chamavam de Zazuni, povo grande e numeroso, alto como os Amaquitas. O Senhor os destruiu diante dos Amotitas. Este os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim, como fez com os filhos de Isu, que habitava entre Saí, diante dos quais destruiu os Oreus e os filhos de Saul. Os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os confrontaram-se e saíram de Cafunte, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no lugar deles. E levantem-se, siga adiante e passe o ribeiro de Arão. És que entregue nas mãos de vocês, Sião. Morreu o rei de Esbom, bem como a terra dele. Comecei a ocupação, entrei em guerra com eles, e hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês. Ao povo que estão debaixo do céu, os que enviarem as suas famas, tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Quer dizer, nós que somos protegidos de Deus, nós que temos Deus, é diferente. Está ouvindo aí? Aí vocês vêm buscar Deus, pensa que só buscar Deus é daqui? Não. Buscar Deus é a obediência a Deus. E não se juntar com o que não presta. É uma coisa muito interessante. Porque tem vezes que aquela pessoa, ela não está sendo abençoada de Deus. E aquela maldição que está sobre aquela pessoa, lhe atinge. E lhe acaba. A vitória sobre Sião, rei de Edom. Então, desde o deserto de Kedimote, mandei mensageiros a Siá, rei de Edom, com palavras de paz, dizendo: deixemos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, e não nos desviamos para a direita nem para a esquerda. Vocês nos venderão o alimento que comeremos e também a água que bebemos. Então somente deixamos passar a pé. Olha, gente, você veja como é a justiça de Deus. Esse povo aqui era o povo de Israel também. Era das tribos que foram divididas. Mas eles foram obedientes a Deus. Eles obedeceram a Deus. E esse outro povo não obedeceram a Deus. Foram desobedientes a Deus. E eles pagaram o preço. Como fizeram os filhos de Ezu, que habita em Si, e os moabitas, que habitam em Ar, até que passemos o Jordão, entramos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando.
Mas Sião, rei de Edom, nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito, olha. Onde começou a falar do espírito. O espírito dele, e tornando fragével o seu coração, para entregá-los nas mãos de vocês, como hoje se vê. Quer dizer, eles não obedeceram a Deus, não fizeram o que Deus queria, e Deus endureceu o quê? O espírito sobre eles. É como ele faz com a gente. Vocês estão vendo, meus filhos? Vocês estão ouvindo, então? Quando eu reclamo a vocês as coisas aqui, que eu digo a vocês que parem de briga, que parem de confusão, isso prejudica, porque Deus está com a gente. O Senhor me disse: és que já comecei a dar a vocês Sião e a terra dele. Comecei agora a tornar posse de países dele. Então Sião saiu ao nosso encontro, e ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Gessá. E o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos, e nós os derrotamos, e eles, os filhos deles, e todo o seu povo. Quer dizer, Deus entrou na briga a favor já deles, porque eles começaram a obedecer a quem? A Deus. Está vendo, vovô? O senhor está vendo como as coisas não são como a gente quer, é como Deus quer. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres, crianças, e não deixamos nenhum sobrevivente. Olha. Ah, minha gente, mas vocês não pregam aí dizendo que Deus não faz mal a ninguém? Que Deus não destrói a ninguém? Os seus pastores não diz? Seus conhecedores da palavra não diz? Vocês são os comboios de mentirosos. Prega o evangelho correto. Eu vou repetir, viu? Naquele tempo, tomamos todas as cidades, mandada por quem? Por Deus. A cada uma destruímos com os seus homens, mulheres, crianças, mataram tudo. Mandado por quem? Por Deus. Não deixamos nenhum sobrevivente, somente tomamos por preço o gado, o despojo das cidades, consequentados deste Arão, que está à beira do vale, Arnon, e as cidades que nele está até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alto demais para nós. Todo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou. O Senhor Deus tomou tudo, entregou na mão deles. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Anã, nem toda a região que fica às margens do ribeiro de Jadoque, e nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido de estar. Diga amém. A vitória sobre o rei de Baza. Então, fica para amanhã. Então, meus amigos, meus irmãos,
mulheres, senhoras, crianças, senhor de idade está aqui. Será se vocês foram enganados até agora? Será se vocês não receberam só mentira? Que culpa tem vocês? Nenhuma. Culpa tem os pregadores, que não prega a palavra correta como ela é. Está entendendo? E eu prego no pé da letra. Eu não minto. Eu sou consagrado de Deus. Como é que eu posso mentir? Como é que eu posso dizer que Deus é bom para vocês? Como é que eu posso dizer que se vocês errarem, Deus vai botar a mão em cima de vocês? Como é que eu posso dizer isso? Não posso. Eu estou cobrindo a falta de vocês. Arão cobriu, Moisés cobriu a falta do povo. Moisés não teve coragem de botar o povo na linha. Aí pagou o preço por causa de quem? Do povo. Ele teve medo de dizer ao povo que Deus eu tenho certeza disso. Se pulsasse fora da linha, Deus matava. Deus te ira. Deus te furou. Está na Bíblia, eu li isso aqui agora, eu não li. Será que tem alguma coisa enganada para vocês? Ah, mas nós estamos no tempo de Jesus. Não, de jeito nenhum. Todo tempo é de Deus. Jesus veio para os judeus, se vocês não sabem. O próprio Jesus disse, quando botaram aquela placa em cima do madeiro, botou o nome: Rei dos Judeus. Ou tu é judeu? Ou vocês são judeus? Eu não sou. Eu sou brasileiro. Jesus disse: eu não vim para destruir a lei, a lei. Eu vim para comprovar a lei. E vocês estão fazendo isso, meu povo? Eu queria que Deus me desse poder, mais do que Ele já me deu. De eu entrar na cabeça de vocês. Entrasse na cabeça de mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. Não era para pegar nome, não. Todo porra nenhuma, eu quero saber do nome. Eu quero saber do nome de Deus. Que o nome de Deus seja pregado. Sem medo de pregar. Sem medo de falar. Para Deus não tem rei. Para Deus não tem presidente. Para Deus não tem pistoleiro. Para Deus não tem bandido. Para Deus não tem nada. Quando Ele vem, Ele mata tudo. Ele limpa. E pior que não existe cadeia para Deus. Existe? Então, vocês que são tão santos nas igrejas, só vejo vocês dizer usar uma saia em cima dos pés, provavelmente assembleando, cabelo em cima da bunda, e falando da vida do irmão. Tá certo isso? Meu irmão daquela igreja ali, tá passando ali, aquele vai para o inferno. Quem vai para o inferno é tu, nojento, que tá falando da vida dos outros. A Bíblia diz: primeiro tira a trava que está nos teus olhos, para depois tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. E tu primeiro tira o arqueiro do teu, a trava, o arqueiro do teu irmão, para depois. Olha, é uma confusão. É difícil pregar, mas eu prego. Eu boto para rachar. Eu não tenho medo de ninguém. Eu queria que Deus me desse uma televisão, me desse uma rádio, que eu ia fazer uma zoada nesse mundo tão grande no mundo. Eu ia acabar um comboio de igreja velha que tem por aí, mentindo. Não pode mentir na palavra de Deus. Aí chega um idiota e diz: eu queria pegar você para debater. Debater o quê? Quem é tu para debater a palavra de Deus?
Tem vergonha, vai cuidar na tua vida, que tu deve estar todo pecado. Aí quer te livrar na cara de uma pessoa que está falando a verdade. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Ó, gente, hoje eu estou terminando, amanhã eu estou terminando o meu dia. 24 horas de jejum. 60 dias. Sem falhar um dia. Eu tenho vários testemunhos aqui. E agora estou com 7 dias, nem água bebo. Os últimos 7 dias. Para ver a bênção de vocês. Vem amanhã fazer parte comigo da entrega desse jejum. Para vocês serem abençoados. Eu vou entregar meu dia, eu vou abrir meu dia, aí eu quero entregar na hora do culto aqui para vocês. Para vocês todos serem abençoados de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Me diga uma coisa, crentes. Me diga uma coisa, por que vocês não oram o Pai Nosso na igreja de vocês? Me responda essa pergunta. Se quando os apóstolos estavam junto de Jesus e disse: Senhor, o Senhor vai embora e não vai deixar nenhuma oração? E ele disse: não é essa. E vocês não querem? É porque vocês são sábios demais. Boa noite. Eu boto para a banda voar. 56 pessoas